Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Venceu o dragão do mar, venceu a tempestade. Trouxe pra nossa casa a força da mocidade. Trouxe pra nossa casa a força da mocidade. Tá no mar, 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 tá no mar. Eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Pode chover balaço, a noite amanhecer, mas o rio não descansa enquanto o povo perder. Mas o rio não descansa enquanto o povo perder. O povo perder. Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar. Eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Saber do mar é isso, viver grande perigo. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui chegando com o Baião de Luz dessa quinta-feira de julho, julhão 2026. Eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Gonzaga foi rei do Nordeste. Para o povo brasileiro, vestiu gibão e couro, chapéu de cangaceiro. Soltou nosso sotaque por esse Brasil inteiro. Nasceu lá na cidade de Exu, solo pernambucano, filho de Santana e Januário. Disso falo sem engano, em 1912 nasceu naquele ano. Se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Uma boca pra peixe. Januário era sanfoneiro, o melhor dessa cidade, era sempre convidado para qualquer festividade. Se não tivesse sua presença, não era festa de verdade. Tá no mar, tá no mar. Gonzaga, muito esperto, ficava só de observar, aprendendo no manejo de fazer sanfona chorar. Seu jogo percebeu, então era que tinha que ensinar. Januário ficou surpreso com seu desenvolvimento. Viu Gonzaga a habilidade com aquele instrumento, percebendo até que nasceu, já sabendo o movimento. Tá no mar, eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Lá vem a barca chamando o povo. Aos 17 anos, Luiz Gonzaga se apaixonou. Uma bela jovem surgiu e o amor logo fisgou. Eita, coração danado! Eita, coração danado! Esse calor logo
se tornou apaixonado. Pode descer na mão, descer na mão. Tá no mar, tá no mar, tá no mar. Eu vi o navio, tá no mar, tá no mar. Boa noite. Mais um Baião de Dois. Hoje com mais um convidado na nossa live dessa quinta-feira, 30 de julho de 2026. Quando ia a terra bem, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro que formar, nenhum pé de plantação, o farda d'água verde meu gado, morreu de sede meu alazão. O farda d'água verde meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a Sabrão bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas nessa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde nos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei o meu coração. Eu te asseguro, não chore, que eu voltarei meu coração. Mas não se assegure, não chore não, que eu voltarei o meu coração.
eu voltarei feliz. Meu coração, meu coração, meu coração. Boa noite, boa noite. Aqui é o Baião de Dois. Boa noite, meus senhores, boa noite, minhas senhoras. O Baião está aqui, o Baião vai começar. O Baião está aqui, é cultura popular. Lembrando que o nosso Baião começou, né, com essa ideia desde a pandemia, quando estava todo mundo isolado. E de lá para cá, né, são mais de 70 lives já realizadas com artistas de todas as tendências culturais, né? Tem o pessoal do coco, o pessoal da ciranda, o pessoal do maracatu, o pessoal do teatro, da dança, da música, né, nordestina e praticamente de Pernambuco e também daqui da Grande Paraíba, né? Se você quiser conhecer os artistas, pesquisar sobre seus trabalhos e suas trajetórias, estão lá no meu canal Cultura Mário Jampa, lá no canal do YouTube. Você pode lá acessar lá, dar um like, né? E segue lá e dá um apoio aos artistas. Eu costumo dizer que o canal é dos artistas, né? Porque são eles que estão lá contando sua história e seus projetos e suas ideias, beleza? Então é só seguir lá no meu canal no YouTube Cultura Mário Jampa, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos convidar o nosso convidado. Hoje a gente vai conversar com um artista pernambucano, né? E que hoje tem grande conhecimento sobre o Museu do Grande Luiz, né? E a gente vai ficar conhecendo, fazer uma caminhada aí por esse museu de Luiz Gonzaga para conhecer um pouco do Rei do Baião, beleza? Então vamos chamar aqui, sem muitas delongas, Nerilson Buscapé, beleza? Tá chegando. Aí, nosso Nerilson. Bom dia, boa noite, mestre. Bom dia. Boa noite, meu querido. Perdão, tá tomando, vendo você tocar aí, tomando um chazinho com bolacha. Ô, rapaz, eu tava tomando aqui um refresco de uva com um pedacinho de pão aqui. Chá de capim santo e bolacha. Eita, danado. Faz só o seguinte, só para você ficar bacana aí, faz chamar um pouquinho a câmera para frente, porque o seu chapéu só tá aparecendo a metade aí, só um pouquinho. Aí tá bacana, tá? Aqui tá dando para você ver a viola daí, não? Tá bem. Tá? Porque daqui não dá para ver minha viola, aí às vezes eu fico com dúvida se o convidado está olhando aí. Tá? Então, na nossa hora, a gente vai conversar um pouco sobre você. Depois, se você quiser fazer umas cantorias, umas coisas que você faz, você vai cantando daí. E se eu separei aqui 3 coisas de Luiz, essa aí, a Asa Branca, e depois mais 2 coisas. Aí você sai, depois a gente volta e a gente continua o papo. Beleza? Primeiro, eu vou me apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Nerilson Buscapé, caruaruense. Comecei minha trajetória em 2000 desde criança, mas quando eu dei por mim, um irmão meu e amigo, Júnior Vieira, o poeta Júnior Vieira, meu parceiro, Manuel do Rojão, e meu irmão, quando foi nos anos 95, botaram na cabeça que eu era artista e pagaram com essa demora toda. Mas eu vim gravar em 2007. O primeiro CD que eu gravei foi Forró de Pé no Chão, participação de Ivan Ferraz, Ronaldo Aboiador, Arlindo 18 Baixo, Roberto Lins, gravar lá em Cicinho do acordeão.
Em 2010 eu gravei o segundo CD, que é Feito um Besta. Essa música é uma música do poeta Chico Bezerra, com a participação de Luizinho Calixto e Joana Angélica. Com a produção sempre do maestro Chico Botelho, né? Em 2011 eu fiz uma parceria com o meu compadre Genildo Souza. Fizemos, gravamos um CD chamado Os Matutos Bom de Forró. Essa parceria durou 2 anos. Em 2013, quando desmanchou a parceria, eu voltei, fiz Nerilson Buscapé e os Amigos, era o 4º CD, onde eu gravei Zé Bonitinho, uma música do Dr. Luiz Pereira, o Caco de Cacá, música de Júnior Vieira, e a participação de vários amigos. Em 2014, eu resolvi gravar um CD chamado Parar Pra Viver, só de samba. Aí teve a participação de Genival Lacerda, João Lacerda, Ivan Ferraz, Antônio Paulino, Bruno Flor de Lótus, Genildo Souza, Roxinol do Nordeste, uma coletânea de amigos que participaram, junto com a gente, Chinelo Rasgado. E então, em 2016, outra parceria com o saudoso Enoque de Palafonso. Chama-se Forró de Pé de Parede, onde tive a honra, a participação de Beto Ortiz, de Bruno Flor de Lótus, cantor também nesse CD. E, enfim, foi o último CD. De lá para cá eu venho fazendo, chama-se agora o EP, né? Você grava e solta na rede social, porque não tem ninguém vendo mais CD. O pendrive também não funciona mais, é tudo no Spotify, redes sociais. Então, gravo uma música e solto para ver o que dá. De lá para cá, ter gravado muitas músicas, parceria com Joana Angélica, com Azulinho, com Caju e Castanha, com Ailton Martins, Bernadette França, Terezinha do acordeon, Dudu do acordeon, Almir Rush. Rapaz, muita gente. Perdoe aí se eu não lembrar de Ezequiel Silva, também gravaram nossas músicas. Enfim, aí hoje eu tenho um personagem chamado Matulino, que também está no programa Cantos e Versos da TV Nova Nordeste, que eu faço o papel do Matulino. E estou também na Rádio Cultura do Nordeste, enquanto o nosso querido Hélio Calvacante não volta, está de férias, e outros afazeres, eu estou assumindo já junto com o Euclides Faria. Não é brincadeira, Euclides Faria tem mais de 60 anos de rádio, ao lado desse cara com experiência, né? Um desafio, né? Os desafios vão aparecendo e a gente vai se metendo dentro desses desafios com essa raça, né? Que Luiz nos ensinou aí nesse Nordeste afora aí. E diga uma coisa, quando criança, vamos contar um pouco, você já tinha influências para essa coisa da cultura popular nordestina, da música? Como é que meu pai, nós fomos criados em fazenda. Meu pai trabalhou muito tempo administrando fazenda. E no levantar cedo, a gente pendurava o rádio lá na porteira e ficava ouvindo, na época, o programa Ivan Bulhões, Lídio Calvacante, que é o pai de Erlo Calvacante, Agenor Farias, e tantos outros comunicadores, Elia Lourenço, Ivan Ferraz. E sempre esses programas pela manhã, em especial a nossa região, sempre tem aboio, tem a cantoria e, claro, o forró de grandes artistas. Cresci ouvindo Genival Lacerda, Azulão, Valmir Silva, Herbert Lucena, Joana Angélica, né? Estou falando desses cantores mais que a gente se aproximar mais. Tantos artistas bons aqui em Caruaru. Hoje nós temos outros nomes aí já consagrados. Eu estou falando da minha época, aí 1980, 1990. Era o rádio ligado, pendurado lá na porteira, e a gente escutando a boi, Ronaldo Aboiador, os Bridões de Ouro, Galego Aboiador, então não tinha como fugir. Eu cheguei em 88 em Recife e eu tinha vergonha, na verdade, de andar com um triângulo na mão, e aquele tempo do funk das feirinhas, aí depois vem aquela febre toda do sertanejo, essas coisas sempre
e sempre entrou no nosso meio. Mas eu conheci um amigo, que é o nome de Manuel do Rojão, que ele disse, canta aí um forró, que ele tinha um trio, uma banda chamada Mistura do Nordeste. Aí eu cantei umas coisas de Jacinto, de Azulão, aí ele disse, você vai cantar com a gente, rapaz. Aí fiquei uns 5 anos lá com Mistura do Nordeste, foi muito bom a experiência, que eu recordei tudo que eu trouxe lá da fazenda, como eu gosto de fazer improviso, verso, essa coisa de embolada que eu gosto muito. Então, por aí começou. A influência de criança é essa. Além de eu ter o bisavô, tocador de 8 baixo, e um tio-avô repentista de viola, chamado Amado Ferreira. Teve programa aí em Campina Grande, de viola, mais de 2 anos, parece, aí em Campina Grande. Então, eu já tenho essa origem, essa raiz, além de criar e ouvindo. Aí você fala, Luiz Gonzaga, é difícil você falar de algo do Nordeste, da nossa musicalidade, para não ter o Rei do Baião. É difícil. Então, o Luiz Gonzaga eu digo que Luiz Gonzaga foi, e vai continuar sendo por muitas e muitas gerações, porque tanta modernidade e tanta coisa, mas ele continua sempre vivo na memória. Chega a época junina, o povo, mesmo com essas modernidades todas que estão fazendo, mas sempre está lá a música de Luiz Gonzaga. E o que precisa a gente fazer hoje, para quem gosta da nossa música, da nossa cultura, é fazer o que Luiz Gonzaga fez, o que o Trio Nordestino fez, o que Jatos Pandeiro fez. O que foi que eles fizeram? Ia para a rua, ia para o público, estava junto com o povo. Isso. Aí hoje o caba toca uma viola, faz qualquer música e já se acha um mega star. Na verdade, a gente nunca vai ser. A internet está fazendo aí coisas virtuais aí, né? Você faz um palavreado lá e tal, ele junta um som lá e a tecnologia, né, do IA já faz. Aí não é como você pensar, ficar lá matutando e tal, vendo os versos, qual o tom que você bota aqui, o que é o refrão, que hora entra, e você passava horas, né, fazendo isso. Você é intérprete, compositor, você toca, quais são os instrumentos que você toca? Olha, a minha briga é sempre com o violão e o ukulele. Eu me acostumei, estou pegando algumas manhas com ele, é onde eu faço minhas composições. Estou com um ginga aí, a música chamada Aí Dentro, que é uma brincadeira num dialeto nordestino. Essa música é minha e de uma menina lá de Recife, chamada Natália Nascimento. A gente fez essa música acho que uns 10 anos atrás, eu acho. Mas aí outra pessoa gravou, um amigo nosso gravou tal, mas ficou stand-by, né, como diz a história. Aí o que é que acontece? Eu peguei essa música um dia desse, estava brincando e a turma gostou. Aí eu regravei ela agora e ela está tocando bastante, a gente já botou nas redes sociais. Estou pensando até fazer um vídeo aí pra gente. Manda uma coisinha pra gente. Ela só é um pedacinho dela. Certo. Essa menina arretada, dançadeira, bota a sandália rasteira pra dançar no meu forró. No meu balanço animado, balançado, quando a gente tá laçado, ninguém desata esse nó. Essa menina arretada, dançadeira, bota a sandália rasteira pra dançar no meu forró. No meu balanço animado, balançado, quando a gente tá laçado, ninguém desata esse nó. E no salão já não cabe mais ninguém, nesse vai e vem, quem é que não vai? Chega, tá, quem nele é de coelho, tem tanta mulher lá dentro que quem tá dentro não sai. Aí dentro tem mulher demais. Aí dentro é um homem pra 10 mulheres. Aí dentro quem vacila e sai, não encontra mais lugar pra botar o pé. Eita! Questão, além de Luiz, é claro, que era. É claro que no meio da meninada lá e da sua família, lá na fazenda, né? O trabalho que vocês faziam, Luiz Gonzaga estava no meio. Mas depois, lá já amadurecendo, da adolescência para a juventude, a gente vai tendo
algumas referências que vão nos inspirando. Quem mais, além de Luiz, além de Genival e Jackson, tem pessoal mais próximos aí que fazia a cantoria, os shows e tal, e você disse, não, eu quero não ser também só como Luiz, que saiu por aí, mas também aquela pessoa me inspira também, eu quero fazer aquilo ali. Seja no violão, ou no zabumba, ou qualquer outro instrumento, te inspirou. Luiz Gonzaga é como eu falei antes, é um mito, é um artista que, como eu disse, vai ser e vai demorar muito a gente encontrar outro que faça, que chegue. Acho que não, vai ser muito difícil. Mas vamos para o meu jeito de cantar, a minha grande tudo, o jeito de subir no palco, de brincar, de levar o humor para o palco. Eu me inspirei muito em Genival Lacerda. Então, assim, aí, mas tem o artista Jacques do Pandeiro, Jacinto Silva, Azulão de Caruaru, o mestre Azulão, o grande, o pequeno grande. Aí tem aquele artista que, uma vez não tem tanta expressão, mas tem um tanto de sucesso e qualidade quanto esses que eu já mencionei o nome, que é o nosso querido Herbert Lucena. Ele tem uma qualidade de produção, tanto de compor, de cantar, e o show dele, que eu virei fã do cara, o jeito dele fazer as coisas, moderno, mas sem deixar as raízes, sem deixar as coisas caírem. Eu sou muito fã de Herbert Lucena, mas Genival Lacerda em si é minha inspiração. Agora eu canto o trio nordestino, que é maravilhoso. Quem é que não canta música do Estreito do Nordeste? Bilio de Campina, o grande saltor Bilio de Campina, maravilhoso. O show do cara era só alegria. Então, são inúmeros artistas que a gente for falar aqui. Agora tem aquele que eu me espelho muito. E, inclusive, no meu show sempre tem a música dele, que é Genival. Inclusive, ele gravou nossa música, que é minha, com parceria com o João Lacerda, e você me deu o seu Wi-Fi. Ele é mais ou menos assim. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Escapa o WhatsApp, Twitter, Facebook. Instagram é qualquer luxo, está na rede social. No país de Cabral, atrasado que só. Todo arigó agora tá falando inglês. Trocou a vaca por um computador, bode pelo um provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Aí ele levou para o outro lado, né? Me deu seu Wi-Fi. Então, assim, e João Lacerda gravou umas 4 músicas nossas, Conde Sobrega também gravou, que é um cafuné, é um dengo, é um cafuné, é uma mulher querendo, quem é que não quer. Então, a gente gravou muito, tem muitas pessoas que gravaram nossas músicas, a felicidade grande, né? Que a gente fazia a parceria. Eu escutando aqui, eu vejo que você dá uma subida aí quando se inspira, me faz lembrar muito o trio nordestino. E você deve ter escutado muito, que você tem a brincadeira de Genival, tem a coisa toda, mas tem aquela elegância na voz do trio nordestino, do vocalista lá. Lindu, né? O saudoso Lindu. Eu tenho uma música chamada Visita Inconveniente, Mário, que eu gravei aqui, ela não rodou muito. Aí uma menina, uma dançarina, quem for na rede social botar aí, Visita Inconveniente das Buscapé, vai ver ela dançando. Ela pediu uma licença lá através do DJ do Fole, que é um português, e eles lá gravaram, essa música, ela é mais ou menos assim. É uma brincadeira, por isso que eu inspirava muito em Genival, que ela é mais ou menos assim. Tem gente que parece com gente e é muito inconveniente quando vai me visitar. Como a pipoca do menino, desliga a televisão, ainda coça no chão com os pés sujos no sofá. Destampa a panela em cima da minha mesa, bebe minha cerveja, abre minha geladeira pra ver se ainda tem mais.
Me chama de como cutuca minha mulher. Me diga se não é coisa do Satanás. Bota a vassoura atrás da porta, bota esse bicho pra labrar. Joga sal grosso no fogo, varre por onde ele passar. Tem gente que parece com gente, pois esse tipo de gente é melhor não me visitar. Tem gente que parece com gente, pois esse tipo de gente é melhor não me visitar. É melhor não me visitar, ei, ei. É melhor não me visitar, ei, ei. Pois esse bicho é melhor não me visitar. Por aí vai. Visita inconveniente. Qual você tem andado pelo Nordeste, saído do Nordeste para ir nessa caminhada toda aí? Qual os lugares que você passou aí? E quais são os eventos assim que você tocou, que você assim gostou? Gostou, a gente gosta de tudo, mas tem um lugar que marca a gente, né? Olha, Além do Pernambuco, o melhor lugar é reconhecimento da terra da gente. Mas andando por aí, você chega e diz, poxa, eu cheguei aqui. Eu tenho uma. Eu conheci o primeiro festival que eu participei muito grande, foi aí na Paraíba, em Pedra de Fogo, parece 2005. Chama-se Forró Fest. Eu participei dele cantando uma música, eu até cheguei a gravar ela. A música é do meu parceiro Júnior Vieira, chama-se Célula Tronco. Então, essa música, eu participei lá no festival. A gente foi para muito boa apresentação. Só que festival tem umas coisas meio esquisitas que eu não vou falar, que a gente aí fica olhando como é que é lá a votação. Mas ela é mais ou menos assim. Viva a ciência que me deu virilidade, pra minha felicidade e vitalidade aumentou. Qualquer cosquinha arrepia meu cabelo, tô tirando fogo e gelo, minha mulher já notou. O meu juízo mais parecia mangaba, nem um chá de catuaba tava me dando sustância. Célula tronco acabou com meu tédio, pra mim foi santo remédio, tô parecendo criança. Célula tronco acabou com meu tédio, pra mim foi santo remédio, tô parecendo criança. Não é xixi na cama, nem turma no gagal, eu tô batendo forte, parecendo um pica-pau. Não é xixi na cama, nem turma no gagal, eu tô batendo forte, parecendo um pica-pau. O nome dessa música é Célula Tronco, do nosso querido amigo, irmão, parceiro Júnior Vieira. Eu participei. Aí, como eu vou responder a você, quais lugares que deixou marca? Eu participei de 2 shows, um ao lado de Genival Lacerda, que foi em Aracaju. Foi muito bacana no aniversário da Casaca de Couro. Inclusive, eu tenho música em parceria com o pessoal da Casaca de Couro, meu amigo Joaquim Antônio, meu irmão, a esposa dele, grande cantora, grande artista, uma banda maravilhosa, uma das melhores bandas de Aracaju. 2 vezes, muito maravilhoso, participei lá. E eu participei 2 vezes do Festival de Itaúna, com Caroline Maciel e Juliane Maciel, 2 garotas. Hoje ela está tocando sanfona, maestra, professora de música. Eu participei, maravilhoso. Fui... Deixa eu ver, meu Deus. Participei de um show lá no Piauí com o Genival Lacerda. E na Paraíba já foi 2 ou 4 ou foi 5 vezes já, graças a Deus. Fui em Campina Grande, também participar de programa de televisão. E aqui nas cidades, muitas cidades eu fiz show. Fiz show em Toritama, em Taquaritinga, Queimadas aqui da Paraíba, Santa Cruz. Fui São Lourenço da Mata, Camaragibe, Jaboatão, São Lourenço, Paulista. Também tive programa de rádio em Recife, também em Paulista. Tive casa de show também, era o Forró do Buscapé na Caxangá. Enfim, tive a honra, o nosso querido presidente aqui, fui com ele para São Paulo, nosso querido Hélio Calvacante, Maestro Zui, que me levaram, do Forró Quentão, Coronel Cornélio. Foi muito maravilhoso lá em São Paulo, com Ailton Martins, com Luiz Wilson, Caju e Castanha, a gente se encontramos lá, com o Nego do Acordeon, Ailton Martins, gente fina, um grande artista também lá com a gente. Então, foi maravilhoso essa experiência que a gente fez também lá em São Paulo. E
tô por aqui. Em Caruaru já é o quarto ano que eu já participo das festas daqui. E tô na caminhada. Mês sim, mês não, eu tô lançando músicas junto com a produção do nosso querido Carlinho Pompom, que é um monstro da produção. Meu CD de samba, de 2014, tive a participação de Genival Lacerda e João Lacerda, mas com a produção do maestro Chico Botelho e Luizinho de Serra, esse grande artista, Luizinho de Serra. Foi muito, assim, muito bom, minha experiência, com tanta gente boa, com tanta gente já gravando a nossa música, o pessoal da Casaca de Couro, lá em Bernadette França, em São Paulo, Ailton Martins, em Dom Pedrito, isso no Rio Grande do Sul, a 4 mil e poucos quilômetros. E um rapaz me descobriu, e a gente já gravou 3 músicas, a gente fica trocando ideia. Aí, nessa viagem também, a gente fez Junto e Misturado, o nome da música. A outra é Iluminada, Dona do Meu Ser, e Caco de Telha. Que quando você vai olhar o meu trabalho, ele fala muito do social, fala muito a crônica dentro da música, para isso não morrer, porque infelizmente não estão fazendo isso hoje. Os maiores sucessos de Luiz Gonzaga era sendo sempre um alerta, Asa Branca. Me diga uma coisa, sempre há curiosidade e também é importante para o jovem, né? Eu também trabalho com a área de educação e também na área social, muito amigo dos movimentos culturais e tudo, e a gente percebe a juventude se inteirando e também é um momento de inspiração para eles. Como é que você pensa, você é compositor, como é que eles poderiam ter essa visão, né, do teu trabalho, mas assim, como é que você se inspira para escrever? Olha, veja só, eu escrevo muito sobre, assim, crítica, muitas coisas assim. A minha inspiração é o momento, o dia a dia. Eu fico muito inquieto quando eu vejo muitas coisas que tá errado e as pessoas, não vou fazer isso porque ninguém gosta. Eu tenho uma música que eu gravei no samba Que Povo é Esse? Um país redondo que vive da bola, da chute e pontapé na educação, faz falta na cultura, derruba no chão, da vermelha saúde, botando pra fora. Pra fazer justiça, o povo ignora. O povo não olha, não presta atenção, que o time não melhora na substituição. Reclama, diz que não presta, como comandante e dono da festa, vendendo direito e perdendo a razão. Que povo é esse? Que povo é esse? Que nação é essa que se deixa levar no blá 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 da conversa e por aí vai. Então eu gravo muito. Eu tenho uma música chamada Lamaçal, que fala do meio ambiente, da natureza, que ela está na escola, no Cabo Santo Agostinho. Eu tenho uma música chamada Cabo de Santo Agostinho, Engenho Maçangana. É um shot que essa música eu fui homenageado sem saber na Assembleia não sei o que, Joaquim Nabuco. Não sei, um negócio aí que eu não. Medalha, porque as Assembleias dão uma medalha de referência. E essa a Fundação Joaquim Nabuco prestou essa homenagem ao pessoal lá, a orquestra lá. Você for na rede social, você vai ver esse vídeo da Assembleia Legislativa de Pernambuco com a nossa música. Pediram autorização, ligaram para mim, pediram para me fazer um vídeo falando sobre. Então, assim, a gente deixou muito de gravar e escrever histórias, nossas histórias. A nossa cultura, ela é justamente para isso. É o repentista, é o embolador, é o aboiador. Ele é, acima de ser um cantador, um poeta, mas também ele é um contador de história dentro da musicalidade. Às vezes a pessoa não é bom orador no microfone, mas é bom escrevendo, numa música, um cordel. Então, assim, eu prezo muito. Se você olhar o meu trabalho, tem muito disso. Tem um falando do Rio Capibaribe. A música que... Essa do Capiba, como é? Canta Você leva no ukulele, não? É Binho de Júnior.
é minha de Júnior Vieira. Capibaribe, tu já fosse tão famoso, tão vigoroso, engalante. É porque eu tô esquecido. Engalante, companheiro, mas foi o primeiro que eu gravei, não tô lembrado agora. E tem a Olho por Olho, que Genival participou comigo, é uma crítica. Aí eu fiz, quem faz a cangalha não apanha ela, quem faz a cangalha não carrega ela, quem faz o chicote não apanha dele, quem mexe com isso, quem faz a cangalha não carrega ela, quem faz o chicote não apanha dele. Quem anda com ele não monta na cela, o escravo do homem está preso nele. Quem faz a rodia pode ir com o peso, quem pega o peso carrega a mala. Quem faz a bala merece um tiro, quem dá um tiro merece uma bala. Eu não quero pensar assim, eu não vou pensar assim, olho por olho e dente por dente. Mas para falar a verdade, a realidade é bem diferente. Todo mundo pregando a paz, toda hora matando gente. Santa hipocrisia, tanta hipocrisia. Pelo santo se beija o altar, esse aí eu não beijaria. Então, essa coisa assim. É um samba, é um sambinha, né? É um samba. Tá. Isso, eu tenho um samba de partido de eu não vou para Marte, minha cidadania não é de lá. Eu não gosto de yakisoba, eu gosto é de buchada de feijão com jabá. Eu não vou para Marte, então essa coisa assim. Vamos dar aqui. Eu vou pedir para você falar quais são os seus projetos aqui até o final do ano, né? O que é que você está pensando de produção, ou que tem as tocadas, você fala, para a gente entrar na segunda parte, aí você sai, eu toco uma coisa aqui, quando você voltar, aí você fala dos seus projetos, aí dá uma saída, eu toco aqui uma coisa de Luiz, tá? De Lula Gonzagão, eu toco uma coisa de Lula Gonzagão aqui, quando você voltar a gente entra no museu, beleza? Fala aí teus projetos para esse final do... O meu projeto, né, tem uns projetos aí que eu estou em mente, que é para motivar os artistas que não tem tanta mídia, não está no mercado, não está na agenda do mercado, do sistema, se unir. Esse é um projeto para a gente ir para a feira, botar a nossa mercadoria na prateleira e abrir a bodega lá na feira, que é onde o público passa, onde o público sempre foi isso. Então, meu projeto assim é esse, estou juntando com os amigos, para que nós, pelo menos uma vez por mês, nós temos esse encontro, para que o povo veja que sempre foi isso. A gente nessa. É porque hoje você vai pegar a sanfona e sair pelo meio do mundo, nas praças, sempre foi. A gente, veja só, hoje está muito difícil, porque a dificuldade do músico, ele. Às vezes, não vou porque eu não estou ganhando isso e tal, e às vezes pega também pessoas. Isso tem uma coisa enraizada, antiga, né? Isso não é de hoje. Vai ver, o músico não é tão valorizado como deve ser, e hoje um músico que deveria valorizar também o artista, que é que vai buscar uma fonte de renda para que todos sobrevivam sobre a música, ele também não valoriza esse artista. Então, assim, no começo, o artista não valoriza aquele músico que está ao seu lado. Porque, na minha concepção, o valor que tem um tocador de 8 baixos, de sanfona, é um tocador de triângulo. Porque aí, não estou falando de valor de instrumento. Claro que uma sanfona é bem caro, uma afinação da sanfona é bem muito dinheiro para afinar, beleza. Mas não quer dizer que o triangueiro também não tem o mesmo valor que um sanfoneiro. O problema está aí. Você tem também a experiência do nordestino, do cheio nordeste, tem triangueiro que toca e canta, e você encontra às vezes sanfoneiro que toca mesmo, mas não canta, né? Então, eu não falo nem do cantar, eu falo do instrumento. Você hoje não faz. Você um trio sem um triângulo, ele não funciona. Tem que ter um triângulo. Eu já fiquei uma vez e fiz um triângulo de ferro, a coisa mais horrível do mundo, mas ele ajudou. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: as pessoas se valorizar. Como é que você se valoriza? Valorizando o próximo.
Quando você valoriza o próximo, aquela pessoa não é grata, não, pô, mas vai ter outro que vai enxergar em si você, que você é uma pessoa boa. Então, o que está faltando na gente, Mário, é união, abraçar e valorizar. Eu acho que o mesmo valor que tem um zabumbeiro, tem um triangueiro e um sanfoneiro, em termos da música. Não, mas uma sanfona é 50 mil reais. Não, eu não estou falando de instrumento. Eu estou falando de pessoas. Tudo bem, mas você não vai fazer um show sem não ter um triângulo, sem não ter uma zabumba. Eu estou falando em nosso gênero, que é o trio pé de serra. Então, assim, precisa olhar, porque assim, isso você sabe, isso todo mundo sabe. O cara vai. Vamos fazer um show hoje, vamos dizer que um triozinho pé de serra vai ganhar R$1.000. Beleza. Ele quer dar R$50 o triangueiro. Verdade. Você está entendendo? Então, assim, eu dou 100 e os abumbeiro de 50. Eu estou falando isso assim porque é a realidade. Não, mas porque eu sou a sanfona. Eu até admito que seja 50%. Porque ele foi buscar, ele é o cara que está com o instrumento. Beleza. Agora, 50% seja dividido para aqueles dois que faz ali, que completa o show do cara. Sim. Ou senão você vai só com a sanfona. Mas o que eu falo é isso. É por isso que a conta está chegando hoje. A conta está chegando porque sempre tratado dessa forma. Hoje, aí o cara que toca uma zabumba, ele não vou não, só vou pro tigre, e começa a dificuldade do músico, do cantor, não valorizar essa esfera. Um sanfoneiro, ele bota uma sanfona no peito, caríssima. A afinação de uma sanfona é caríssima. E nesse momento. Mas aí tem a outra história. Quando o famoso ganha bem, o famoso tem uma empresa, né? Ele tem uma empresa. O famoso ele mantém uma família, né? Mas a forma de ele pagar pouco é dizer, eu pago pouco, mas eu tenho show o ano todo. Não, isso também não é assim que funciona. Então, é por isso que essa briga... Na verdade, é a lógica do capital, né? Eu vou acumular um bocado aqui e vou ter como pagar pouquinho para continuar tocando, mas ele se mantém durante o ano, mas o músico lá, quando você está falando do zabumbeiro, o triangueiro, ele fica dependente sempre do pouco, né? E a parte maior vai para quem, para ele, junto com a produção dele e tudo, né? No caso do famoso então, lá. Não é que você vai pegar, não é que você vai pegar o seu cachê e dar para alguns, mas você tem que remunerar aquelas pessoas bem. De forma reconhecida, né? Isso. Pelo valor do que está sendo produzido e o público, para que o público goste e aprecie de forma gostosa o que está sendo apresentado no show. Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal aqui, aí você dá uma saída, beleza? Se tiver alguém aí da tua turma, você vai dizendo aqui, ó. Tem aqui Cleide, aqui, Tiago, um abraço, Tiago. Edson Silva, aqui que toca comigo aqui, a gente tem um grupo, um coletivo, no caso é isso que você falava, né? A gente tem um coletivo aqui que quando a gente toca qualquer coisa, a gente divide por completo para todo mundo. Então a gente está se organizando também com esse projeto de sair pela Paraíba aí, junto, não só fazendo apresentações em praças e tudo, mas oficinas para que a meninada, a garotada também tenha a oportunidade de pegar no instrumento, de saber não só olhar, mas poder tocar no pandeiro, poder tocar no triângulo, poder tocar no zabumba. Aqui nós temos um professor, Iverson, um jovem, se vocês seguirem nas redes sociais, Iverson, ele tem 2 sobrinhos, um tá tocando 8 baixo, percussão, tudo. Ele tem uma aula, ele ensina várias pessoas aqui no bairro Petrópolis, e é um show. Esse menino, esse jovem vem revolucionando muito, falando na cultura. Ele até já tem, João Gomes está dando uma força a ele agora, já levou ele para várias apresentações. Vocês sigam aí na rede social, Iverson, que vocês vão ver. O próprio toca 8 baixo, o menino dele, o sobrinho dele, os 2 sobrinhos dele, é um show também à parte, e ele, gente muito boa, menino educado, finíssimo,
Eu Gente, tenho aqui também, aqui a gente tem na cidade de Santa Rita, Merlânio, que trabalha com crianças e adolescentes. Já tem uma criança de 12 anos que toca a sanfona maravilhosamente. E ele sai pela comunidade com a meninada e para, e a meninada fica tocando zabumba e acompanhando ele cantando. Mas ele só não tem adulto com ele, né? Que é o projeto. Ele declama cordel e canta também baião, um shotzinho e tal. E ele é chamado lá na cidade, aqui na cidade de Santa Rita, para brilhantar momentos assim que até que a própria prefeitura promove, chama. Inclusive um show meu. Você pode seguir lá, Merlânio Cordel, lá no Instagram. Você vai ver o trabalho dele bem bacana também. Né? Merlânio Cordel. Pode botar aí, você vai ver ele com a meninada fazendo o trabalho dele nas escolas, nas praças, em eventos, mas só com a meninada, para que a meninada tome gosto pelo forró raiz, né? E a cultura nordestina, beleza? Aí tem aqui, ó, Roliço, meu afilhado, que tá por aqui, Natália, Iva, um abraço aí para todo mundo que tá aqui, né? Que tá compartilhando também para ver. Lembrando que toda essa live completa você pode acompanhar lá no meu canal do Instagram ou do YouTube, né? Cultura Mário Jampa, que é um canal de pesquisa. Você pesquisa lá vários artistas que são mais de 70 artistas de vários gêneros de expressões da cultura para você poder se inspirar, beleza? Então você sai lá, eu volto. Você sai, eu vou tocar um negócio aqui. Você faz o museu, beleza? Vamos conversar sobre o museu, vamos se apresentar como é que é a organização do museu. Inclusive, o Zé, um aluno, no dia 30 de maio, que passou na Casa Rosa, aqui em Caruaru, ele participou, um menino de 11 anos, já tocando sanfona, vem dar aula lá desse menino que eu falei, de Ives. Viu? Beleza. Vou sair aqui e você balança o violão. Já faz 3 noites que no norte relampeia, e a sabranca ouvindo o monte do trovão, já bateu asas e voou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva desse sertão sofredor, sertão da mulher séria dos homens trabalhadores. Me manda chuva desse sertão sofredor, sertão da mulher séria dos homens trabalhadores. Os correndo, cachoeiras vão voando, terra molhada, mar verde, que beleza. E a asa branca tá ficando, que beleza. Ai, ai, eu tô alegre, mais alegre é a natureza. E a asa branca tá ficando, que beleza. Ai, ai, meu povo alegre, mais alegre a natureza. Sentiu a chuva, minha recorte de rosinha, a luta for do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, quer que ao chuvegar eu vou
casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meu plano, quer que a Lúcio Vigário vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, quer que a Lúcio Vigário vou casar no fim do ano. E aí, vamos voltar agora, a gente vai para a segunda parte aqui, do nosso amigo Genilson Buscapé, pernambucano, cantor, compositor, de grandes parcerias com o nosso querido Genival Lacerda, Bilio de Campina, muita gente boa aí que tá junto aí com esse artista pernambucano bacana, nordestino, porreta, e levando a cultura popular, e hoje também dando sua contribuição no Museu de Luiz Gonzaga, lá que a gente vai conversar agora sobre esse museu que muita gente vê falar e tal, mas talvez muita gente não conheça, e a gente vai aqui falar do seu trabalho lá no museu, né? Que ele está chegando aí. Pois é, meu irmão. Tá ouvindo? Pronto. Então, como é que nasceu essa história do museu? Antes da gente ir lá para dentro, a ideia do museu no local, como é que nasceu essas? O museu não é... Eu estou lá há 5 meses só. Mas esse museu, ele já vem... Parece... faz tempo, eu não tenho aqui exatamente, mas desde 2000... Dos anos 2000, parece que já esse museu já tinha. O Museu de Gonzaga faz tempo. Só que agora ele teve uma reforma, uma revitalização do museu, com um lugar mais bonito, mais bem planejado, e com a ideia toda do nosso querido Geórgio Pereira, que é o gerente dos museus de Caruaru. Porque tem o Museu da Caruá, tem o Museu do Barro. O Museu do Barro fica no mesmo prédio onde fica o Museu do Forró, que é o Museu Luiz Gonzaga. E lá, na sala, está sendo pronta também para contar a história de vários forrozeiros. Inclusive, lá tem a sala com Elba Ramalho. E vai ter muitas histórias de muitos artistas. E agora com a calçada, né? Fizeram o calçadão com... A calçada né? da fama já tem as digitais de Onida Almeida, Azulão de Caruaru, de Joana Angélica, Elba Ramalho. Já tem 2 paraibanos, né? Elba Ramalho e Amazã. E vai ter mais, vai vir muito mais uma novidade, porque isso foi uma iniciativa do presidente da Fundação, Erlo Calvacante, junto com o prefeito Rodrigo Pinheiro, de dar mais visibilidade ainda e valorização da cultura. Então, vamos ter Valmir Silva, vamos ter Petrúcio Amorim, que são caruarenses, vamos ter outros artistas do Nordeste todo, vão sempre estar lá nas suas digitais. E o que é que diferencia esse museu de outros que tem lá no estado de Pernambuco, de Luiz? A diferença é que nós somos o único museu que tem a espécie originária de Luiz Gonzaga. Óculos, a roupa, até roupa de Santa Joana, a documentação de óbito quando foi liberado lá de Santa Joana, a sanfona que ele fez o último show em Recife, o gibão,
Então, assim, A coletânea dos discos, né? dos discos temos também os pratos que vieram lá da casa dele, onde as louças que tem também lá de Luiz Gonzaga. Temos os bilhetes, as confidências, né? Como é, meu Deus? As confidências, né? Dos que ele recebia, nos bilhetes, muito engraçado que a turma escrevia, e apoio. E eu não tô, essa coisa assim. É aquela coisa que ele fazia na música, né? Isso, mas. Aquela conversa o tratamento que ele dava quando alguém queria se comunicar com ele do palco e tal, isso ele trazia dessa coisa do cotidiano. Do cotidiano, como tinha também as namoradas, os bilhetes das namoradas, essa coisa toda. Então tem lá também. Fulano de tal, aí código tal, tem tudinho lá pra gente quiser ver. E diga uma coisa, o museu está dividido. Vamos ver se a gente fosse, você no imaginário aqui, a gente fosse passear pelo museu. Então, qual é a primeira parte que você apresenta e como é que você apresenta para o pessoal essa primeira parte? Eu me apresento para o turista, me identifico, uso o meu nome artístico, o segundo nome, Buscapé, para ficar mais fácil da comunicação, porque Nerilson Buscapé, meu nome Nerilson não é muito popular, então a turma às vezes esquece, Neilson, Adilson. Aí eu boto o Buscapé, porque o Buscapé fica mais prático para as pessoas pronunciar e falar e decorar em terra. Eu começo mostrando pelas raízes de Gonzaga, mostrando lá o sítio Caiçara, onde tem a foto, onde tem a origem, então dali eu vou. O que é que tem na primeira parte, assim, que você, já entrando com o pessoal, a gente vai ver? O primeiro que tem é justamente um cartaz, um álbum grande na parede, mostrando uma foto de Seu Januário e de Dona Santana, e contando a história. Raiz Luiz Gonzaga conta bem uma foto do sítio Caiçara, que fica a 12 quilômetros de Exu para o sítio Caiçara, né? Lá em Exu. Depois aí já tem um aquário com cinto, com óculos, uma agenda que até tem o nome de Elba Ramalho, os talões de cheque que ele usava, o cartão de cheque, a habilitação dele ainda que era do Rio de Janeiro, o CPF que era o SIC, os cartões de saúde que ele tinha. Então, assim, o cinto, uma armazinha, botar o sapato, essas coisas todas dele, pessoais. O relógio que ele usava também. Tá. Aí a gente passa por aí, por essa primeira parte, e tem ao lado lá. Aí já tem acompanhando, falando, quando ele serviu o Exército, em 1930. Quando passa, aí tem mais na frente, onde tem um dizer falando as raízes, compromisso com a família. Carreira e compromisso com a família. Porque Luiz Gonzaga, quando foi para o Rio, que ele se estabeleceu com uma condição, ele levou os pais, foi ajudando, levou um irmão, levou uma irmã, e daí foi dando um apoio à família lá, como todo nordestino bom faz com a família. Uma gratidão pelo pai, né? Então, assim, ele acabou levando a família, daí ele tocou na Marinha, tem outra foto mostrando, e até chegar na música que ele cantou lá no Meu Pé de Serra. Lá no Meu Pé de Serra, que é parceria com o Humberto Teixeira, onde conta a história que ninguém queria que ele cantasse, ele tinha a voz de taboca rachada, tu não só queria que ele tocasse valsa, essas coisas todas. O que é que acontece? Eu acho que muita gente sabe dessa história, que um grupo de cearenses chegou para ele e disse: eu quero que você cante coisa... Você é de onde? Do norte. Porque sempre naquela época, do norte e nordeste era tudo uma coisa só, né? Hoje a turma está sabendo mais divisões geográficas do país, mas na época tudo era norte. Então, você é dono do sul de Pernambuco, então nós somos do Ceará, queremos aqui. Aí foi quando ele chegou com a música dele, Vira e Mexe. Essa música Vira e Mexe, um acordeonista daqui de Pernambuco, Mahatma Costa. Vocês pesquisam aí, Mahatma Costa, que ganhou o Festival Mundial com a música de Luiz Gonzaga, Vira e Mexe. Agora há pouco, há uns 3 anos, 4, aí na China. Campeonato de sanfona na China, e ele ganhou com
A música Vira e Mexe, de Luiz Gonzaga, de autoria de Luiz Gonzaga. Daí foi quando ele foi tendo a oportunidade de cantar, e daí a gente já sabe o resto da história. Foi. Aí o próximo painel que se vê depois dessa história depois, dele. Aí nós vai ver a sanfona, Os instrumentos, como o trabalho dele. O último show que ele fez tá lá, sanfona, triângulo e a roupa. O gibão, o chapéu e todas as vestimentas no show dele. Depois do show vai ter um painel mostrando Carmélia Alves, Teixeira, Humberto Teixeira e ele, né, que chamava a Santíssima Trindade do Baião. Depois dele vem Zé Dantas, que foi quem fez a Volta da Asa Branca, Riacho do Navio, Sabiá, né, parceria com ele. Dali vem que todo mundo sabe, Luiz Gonzaga tinha um trio, né, também. Aí tem lá na frente, nós vamos ver no forró, que depois de Luiz Gonzaga foi para o trio nordestino. Luiz Gonzaga tinha um trio, mas ele quis seguir Luiz Gonzaga. E tinha que alguém assumir o trio. Inclusive até Zito, Borborema e Dominguinho, teve algum início, tá, essa coisa toda, mas tinha que alguém que assumisse o trio nordestino. Aí foi quando apareceu Lindu, Cobrinha e Coronel. Então, e aí essa parte da parte do mais pessoal dele, né? Tem outra parte, mais para frente. A parte onde a gente chega, que tem também um aquário com os pratos, os talheres, todas as coisas pessoais dele que eles gostavam de servir, talheres banhados, né, de ouro, de prata. E tem os quadros mostrando a história dele com Gonzaguinha. Tem Gonzaguinha novinho, a foto de Gonzaguinha no braço da mãe. E ele então familiar, né? Da família, ele com os amores de Luiz, né? Desde os filhos, as companheiras e tudo. Isso, que é Dona Helena, que é de Gravatá. Depois de Dona Helena veio Desuíta Rabelo, de São José do Egito. Que era um amor antigo, mas não continuaram. Ele casou-se com Dona Helena, depois Dona Helena se foi, aí ele teve um reencontro e terminou com Dona Desuíta Rabelo. E daí para frente foi quando aí vai aparecer a história dele com o Onildo, né, Onildo Almeida, desde os anos 60, porque Caruaru, depois de Exu para ele, Caruaru era o berço dele, era a cidade do coração dele, onde ele recebeu homenagem, título de cidadão. Ele citou no norte, citou no sul, cidadão de Caruaru, mais ou menos assim. E Onildo Almeida tem um laço muito forte com ele, que é a Feira de Caruaru, né? Tem a Feira de Caruaru, tem a Hora do Adeus, os meus cabelos já comem, Onildo Almeida. Vamos cantar um pouquinho aí do A Hora do Adeus, que pouca gente, a gente não escuta muito bem a música, né, tocado, mas você fez uma capelinha lá que eu gostei, achei bacana essa parte da Hora do Adeus. Faz uma capela. Meu cabelo já começa plateando, pois a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você escute eu cantando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Então essa coisa... Parece com um aboio, né? Uma coisa né, mais próxima do aboio, né? Onildo Almeida tem uma com ele que eu não sabia. Eu cantava ela, aí seu Onildo falou comigo, a Lenita, que a música é a seguinte assim: aproveita, gente, que o pagode... Não é assim, é hoje que a paia vai voar, é hoje que vai ter forró de fole, tem mulher que não é mole, no TT do Arraiá, é hoje que vai ter... Eu não sabia que era de Onildo também. E qual é o nome dessa ali? Essa é o TT do Arraiá. E a outra aproveita, gente. Aproveita, gente, que o pagode é quente, é forró, pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pessoa,
Hoje aqui a pai, a voa, vamos, gente, aproveitar. Então, essa coisa. Né? Ele tinha muita essa ligação forte com E aí Gonzaga. eu vi que no final, lá no canto, tem uma cortina com os sinos, né? Então, Da, Chucai, chocalho, né? O chocalho do engraçado, boi lá. E tem um significado nisso, né? engraçado que eu gosto de passar todos os detalhes, porque são vários Chucai que tem, eu não chamo assim, mas a gente chama de Chucai, e cada um tem um toque diferente, uma tonalidade diferente. E aquela tonalidade não serve só para você saber que onde o boi está. É você saber também qual é o boi, qual é a vaca que está ali naquela, né? Ela tem a vaca preta, aquela é a vaca amarela, então assim, cada que ele tem essa ligação, essa afinidade de saber qual é o animal que está, certo? Pelo tenido, pelo tom do chucai, a gente saber qual é a vaca. Nesse, nesse pequeno tempo que você está lá, o que é que você destaca assim que você descobriu na história de seu Lula? Muitas coisas. Uma coisa que eu não sabia é que ele era maçom. Uhum. Ele é maçom. Isso. E assim, né? O roleixo, que até hoje ninguém sabe o certo, sobre Gonzaguinha, se era filho mesmo ou era adotado. Porque aí, com esse negócio que ele não podia ter filho, tá? Essa coisa toda. Mas ele era casado. Aí tá aí esse negócio que nunca foi assim esclarecido mesmo, se era ou não. Mas pouco importa. O que aconteceu que quando Gonzaguinha descobriu quem era Luiz Gonzaga, ele viveu pouco. Foi quando ele se interessou pelas coisas do pai. Foi quando ele era difícil, né? Mas quando ele se interessou, ele até tem uma frase lá escrita que ele diz assim: se eu pudesse em cada canto desse país, eu fazia uma estátua do meu pai, botava uma estátua do meu pai. Então, assim, e Luiz Gonzaga tem frases que você fica gravado para sempre. Ele diz, fui menino. Por exemplo. Eu fui menino, brincando, não estou lembrado tudo por completo, Não, mas ele faz uma narrativa, ele faz uma coisa, uma analogia assim. Eu fui criança no sertão, alegre, feliz, ele passando que aquele tempo ali era o tempo bom, aquele tempo de brincar, aquele tempo de se divertir, aquele sertanejo, que o sertanejo, ele é em si um ser humano que ele ama a vida, ele ama aquilo que ele faz, ele ama a terra dele, ele é louco pela terra dele. Então, o que é que Luiz Gonzaga mais provou para nós é que para onde ele fosse, mas o sertão não saiu dele, que quando ele teve condições de voltar, ele voltou, botou um parque, Asa Branca, muito grande lá, para recepcionar os amigos dele, os artistas famosos que iam para lá, chamava gente, o turismo, né, fez um posto de gasolina lá, a Asa Branca é muito grande, então ele criou toda uma situação para que a cidade seja vista. E se hoje Exu é lembrado e falado algo, deve-se muito isso a Luiz Gonzaga, por tudo que ele fez. Eu vi que você, quando a gente está passeando, né, tá visitando lá pelos salões, nos espaços onde está toda a relíquia, né, da história de Luiz, você conta, de repente, umas histórias. Você tem pesquisado ou você tem descoberto através do seu estudo no próprio museu ou você vai buscar informações e pesquisa fora? Não, eu busco também a informação fora, porque é o seguinte, quando a gente vai para o lugar que aconteceu a história, a gente fica com a convicção da certeza daquilo do que ouviu, aí tem a certeza. Porque são muitas pessoas que são histórias contadas que às vezes tem uns desencontros. Aí você conta uma história de uma pessoa que contou, no livro até, você vai pesquisar, tá aqui, mas aqui o cabra já não é.
Aí são essas coisas. Eu teve uma história que eu acho que eu lhe contei, que eu tive lá em Exu há uns 2 anos atrás, eu não sei. Ou foi um ano, né? Entre 2 anos, 1 ano a 2 anos. E eu fui lá no lugar onde Luiz Gonzaga ia, me esqueci o nome do coronel lá. Eu fui onde Luiz Gonzaga fazia as festas e eu me emocionei muito. A igreja, que ele era muito devoto de Santa Luzia, tá, essa coisa assim. E eu vi pessoas que conviveu com ele contando como era o Luiz Gonzaga e você chora, você se emociona. O que o cara era aquele homem meio bruto, mas tinha um coração enorme. Já tem outros que falam mal. Isso é normal, acho que isso é normal. Mas, assim, quando conta a história, como ele era sensibilizado com o sofrimento das pessoas, com a falta de condições, ele levava muita coisa, levava festa. Lá a mulher falou que ele comprava boi de meia, para dar de meia, né? Para quem não sabe, é você compra uma coisa de 10, dá para a pessoa criar, e quando tiver valendo 50, você tira seus 10 e divide os 40, um exemplo, estou falando isso. E chegava no final, ele às vezes dizia, não, fica para tu mesmo, que o dinheiro era tão pouco. Então, assim, isso é a história de um cara que saiu de um sertão. Hoje é a maior dificuldade do mundo. Imagine na época que ele saiu dali como não era. Né? É incrível. Então, assim, e um caba desse, ele ir e ter vontade de voltar para sua terra. Entendeu? Assim, já a grandeza dele estava aí. Hoje, Exu, com toda essa dificuldade todinha, mas Exu, você não chega em Exu para não se falar. Agora, é aquela história mesmo. Santo de casa não obra nem milagre, não. Isso é uma realidade. Uhum. Eu acho assim, viu, Mário? Eu tenho uma opinião assim. Se tivesse boa vontade política, boa vontade, eu acho que Exu seria um dos grandes centros juninos para se fazer a verdadeira festa de São João. Por tudo que a festa do Nordeste foi divulgada através de Luiz Gonzaga. Eu, assim, precisava ter uma pessoa com esse olhar, de dizer, eu vou fazer as três festas do mês de São João. Véspera de Santo Antônio em dia, véspera de São João em dia e dia de São Pedro em dia, véspera de São Pedro em dia. Fazia essas 6 festas, atrações, com artistas regionais. Um custo não seria muito, e eu acho que isso, com o passar do tempo, ia dar um fruto muito grande para a cidade de Exu. Agora, se for pelo interesse financeiro, fica difícil. Porque o acesso, mas por quê? Tudo começa do chão. Luiz Gonzaga chegou a esse grande nome que é, esse grande artista, mas ele chegou lá com uma sanfoninha, ele chegou lá ralando, ele chegou lá até se tornar Luiz Gonzaga. Então, a terra dele, acredito eu, que com esse olhar, com pessoa de boa vontade, eu acho que não ia 2 anos ou 3 para não se tornar um grande centro da festa de São João, a verdadeira festa de São João. E aí criar uma lei para que só fosse cultura mesmo, forró, tal. Então, raiz. Eu tenho certeza que no meio de 220 milhões de brasileiros ou mais, não sei se já tem mais, acredito que sim, mas eu vou botar aí no meio de 220 milhões de brasileiros, não tivesse 1 milhão que fosse prestigiar. Aí eu, assim, entendeu? Apostar nessa coisa e dar condições. Aí a desculpa é que não tem, como é assim, acomodação, que não tem hotéis. Você contando essa história aí do que o povo canta lá, como ele fazia, e depois mandava dividir, isso seria uma devolução para ele, né, de geração de renda, para aquele povo lá da cidade dele, né? Você ia gerar uma coisa que o povo sabe e vive a história dele, né, através da contação das pessoas que conviveram com ele para seus netos, seus filhos, seus netos, mas também como reconhecimento econômico do forró e do shot, do baião tradicional da cultura raiz nordestina. Eu vi Joaquim, né, que mora lá, Joaquim Gonzaga, e tem músicos bons lá, e eu perguntei, assim, porque assim,
eu creio muito, eu acredito muito. Você, no primeiro ano, não vai ser o estouro, mas se você faz uma boa divulgação, as pessoas vão, olha, o São João tradicional é esse aí. Então, o que é que vai ter lá? Faz uma divulgação boa, de luxo, primeiro uma divulgação digna do que significa a terra de Luiz Gonzaga. Porque assim, Luiz Gonzaga, tecnologia acessando os meios de comunicação de massa, né? TV, rádio e a própria internet, você construir aos poucos esse espaço do forró raiz lá na cidade, né? Onde ele nasceu e onde ele... Mas a gente está chegando ao final. Eu gostaria de que você desse seu até logo, né, para o povo que também tem seu endereço das redes sociais, para ficar registrado aqui, porque depois eu vou colocar lá no YouTube, e quem quiser pesquisar, eu sempre divulgo, cada live que faz, a gente divulga que está lá o pessoal, e muitos estudantes, né, da área de cultura, principalmente da universidade, têm pesquisado, lá já encontrei pessoas, já entrei lá, já pesquisei para o meu trabalho lá sobre os artistas da Paraíba e tal. E tem lá também, se você puder visitar o canal, tem pessoal do coco aí de Pernambuco, tá? Tem um pessoal até de Goiás que a gente fez para divulgar o trabalho, beleza? Olha, eu quero agradecer a você o convite, a todos que estão acompanhando, e dizer que a cultura somos nós que fazemos. Se a gente botar a nossa mercadoria na feira e arrumar direitinho a prateleira, nós vamos ter cliente e consumidor para ela. Eu acho que o que falta isso é coragem. Outra coisa, quando todos esses artistas fizeram grandes histórias, ele sempre foi um cara de botar o pé na estrada e ir atrás, e onde o povo estava. Então, assim, essa coisa de você ir para o modernismo, eu quero agradecer a vocês. Quem quiser me seguir lá, Nerilson Buscapé, no Instagram, YouTube, também no Facebook. E tem o personagem o Matulino, onde eu faço cobertura do São João. Quero agradecer a vocês o convite. A Papai do Céu, nosso Deus Todo-Poderoso, que Deus nos abençoe, que nos proteja. E eu quero deixar uma canção que chama-se Devolva ao Lenço. Essa música é parceria com o Severino Pedro, meu parceiro, meu poeta, cordelista lá da cidade de Bezerro, que ela começa assim. Maria, tão bonita, eu perdi o lenço que você com tanto amor enxugou o rosto e me deu. Ele era minha maior alegria, lembrança maior, Maria, do amor que a gente viveu. Era um lencinho verde com detalhe marrom, manchado de batom, um beijo que ela deu. Pelo amor de Deus, quem encontrar um lenço assim, devolva ele pra mim. Devolva o lenço que é meu. Maria, tão bonita, eu perdi o lenço que você com tanto amor enxugou o rosto e me deu. Ele era minha maior alegria, lembrança maior, Maria, do amor que a gente viveu. Meu peito dói, cheio de saudade. Me diga se você sabe, se alguém encontrou aquele lencinho. Luizinho, um abraço para você, Luizinho Camarim, você. Um abraço. Buscapé, um abraço, sucesso para você, tá bom? E a gente se encontra aí. Eu tô indo lá com o pessoal, tô fazendo parceria aqui com o sanfoneiro aqui de Mangabeira, né? Seu Zé aqui do Sanfoneiro, pra gente. Ele tem muita vontade de conhecer o museu e a gente vai tirar um sábado para a gente ir lá e visitar lá no museu, beleza? E a gente conversa, toma um café e almoça junto. Bacana? Eu vou dizer assim, o cachê de um artista é a palmada do povo
o carinho que eu recebi, para você também devolvo. E quando tiver uma live dessa, me chame, que eu venho de novo. Um abraço. Um abraço, obrigado. Vai lá. Tchau. Lá no meu sertão, o caboclo tem que aprender novo ABC. O JG, o LL, o SS mais o E tem nome de rei. O JG, o LL, o SS mais o E tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o FF, o G chama-se G. A escola engraçada, ouve-se tanto hoje. O FF, o G chama-se G. Na escola engraçada, ouve-se tanto A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, Z. Lá no meu sertão, o caboclo tem que aprender novo ABC. O JG, o LL, o SS mais o E tem nome de rei. JG, o LL, o SS mais o E tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o MM, o NN, o FF, o G chama-se G. Na escola engraçada, ouve-se tanto E. O FF, o G chama-se G. Na escola engraçada, ouve-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, Z. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, TVIs. Boa noite. Você pode encontrar todas as lives do Baião de Dois lá no meu canal, Cultura Mário Jampa, lá no canal do YouTube, beleza? A gente fica por aqui, vai até o próximo. Aguardem mais cultura popular para nosso povo aqui no Baião de Dois, beleza? Um cheiro, um abraço e agradeço a todo mundo que passaram por aqui. Luizinho, se ainda estiver por aí, um abraço, nunca mais eu lhe vi, tá? Agradecendo aqui a todo o pessoal que passaram, Luizinho, Marcone, show de beleza, Cleide, Tiago,
Cavalcante, Edson Silva, Roliço, Natalício, Iva, Dias Liu, Natália, beleza? Tony do Cordel, um abraço, Nerilson, um abraço, obrigado por proporcionar esse momento da live e batendo um papo aqui sobre seus trabalhos e também sobre o Museu de Lula Gonzagão de Pernambuco, Exu. Um abraço e até a próxima.